extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Hastenreiter. Hoje, abordaremos um tema relevante e controverso no mercado imobiliário brasileiro: a tabela referencial de honorários dos corretores de imóveis. Disponibilizamos diversos materiais, guias e análises sobre a referida tabela de honorários. O propósito central é compreender essa tabela e sua proposta inicial, de forma crucial, às mudanças ocorridas após a decisão da CGU, a Controladoria Geral da União. A referida decisão que gerou ampla repercussão. Daremos início. Com certeza. A ideia é clarear como essa referência funciona ou funcionava e qual é o cenário real para negociar esses custos hoje em dia, sabe? Depois dessa reviravolta toda. Ótimo. Então, para a gente começar, o que era exatamente essa tabela referencial? Era tipo uma regra, um guia? Olha, historicamente, era um documento do COFECE, né? O Conselho Federal dos Corretores. Ele sugeria valores, mas assim, apesar do nome ser referencial, na prática, o mercado acabava tratando quase como regra mesmo. Ela listava valores para tudo: venda, aluguel, administração de imóvel, até parecer técnico sobre o valor. E um ponto importante que sempre foi recomendado: contratar o serviço do corretor por escrito antes de começar qualquer coisa, né? Para ficar tudo claro. Certo. E que tipo de valores ela sugeria? Só para a gente ter uma noção mais concreta. Claro. Para venda de imóveis urbanos, residenciais ou comerciais, a sugestão ficava ali entre 6% a 8% do valor total da venda. E um detalhe, mesmo se tivesse financiamento no meio, essa porcentagem era sobre o valor cheio, o valor total mesmo. E para imóveis rurais? Para rural, a sugestão subia um pouco, ia para 8% a 10%. Ok. E na locação, como funcionava? Na locação comum, a taxa de intermediação que eles sugeriam era o valor de um mês de aluguel, pago no primeiro mês, né? E para administrar o imóvel alugado, a sugestão era de 10% sobre o valor mensal do aluguel. Quanto à de administração, eram sempre pagas pelo locador, pelo proprietário do imóvel. E tinha também valor para aparecer escrito, sabe? Aquele documento que diz o valor de mercado. O mínimo sugerido era um salário mínimo. Eu entendi. Parecia bem definido, né? Mas aí você mencionou a CGU, que em 2022 mudou o jogo. O que aconteceu ali? Pois é, essa foi a grande virada. A CGU, depois de investigar, considerou que a tabela do jeito que era usada era abusiva e que contrariava o Código de Defesa do Consumidor. Nossa, mas por quê? O que a CGU apontou de errado assim? Olha, basicamente, foram 3 pontos principais. Primeiro, ela meio que engessava a negociação. Não deixava as partes conversarem e definirem um valor juntas. Segundo, os valores fixos foram vistos como altos, sabe? Podendo até levar a um ganho que eles chamaram de enriquecimento ilícito, em alguns casos. E terceiro, ela não levava em conta as diferenças, as particularidades de cada imóvel ou de cada negociação. Tratava tudo meio igual. Faz sentido, né? Olhando por esse lado. E qual foi o impacto direto? A tabela deixou de existir? Não, ela não sumiu, mas perdeu a força de regra. A consequência principal foi a derrubada da obrigatoriedade. Ah, então não é mais obrigatório seguir aqueles valores. Exato. Legalmente falando, os honorários agora são de livre negociação entre o cliente e o corretor. A tabela virou, de fato, o que o nome sempre disse: só uma referência. Imagino a reação do mercado. Deve ter dividido opiniões, certo? Totalmente. Os consumidores, claro, em geral, viram com bons olhos. Ganharam poder de barganha, né? Sim. Por outro lado, muitos corretores e entidades de classe, como o próprio COFECE, ficaram bem descontentes. O COFECE, inclusive, entrou na justiça, tentando anular essa decisão da CGU. E como é que tá essa briga hoje? A decisão da CGU tá valendo? Sim, por enquanto tá valendo. Enquanto a justiça não decide sobre essa ação do COFECE, a regra é: os honorários podem ser negociados livremente. Entendi. Mas é curioso observar que, mesmo assim, a tabela referencial que o COFECE até atualizou recentemente, acho que em 2024, ela ainda é muito usada por muitos corretores. Como ponto de partida para a conversa, sabe? Para começar a negociação. Ah, então na prática a tal livre negociação ainda encontra essa referência forte da tabela. Exato. Parece que a força do hábito ou a conveniência de ter um ponto de partida ainda é grande. É uma transição, né? Entendi.
E quando tem mais de um corretor envolvido, tipo, um captou o imóvel, outro trouxe o comprador, a tabela antiga falava algo sobre dividir a comissão? Falava sim. Dava sugestões para isso também. O mais comum era dividir meio a meio, 50-50, entre o corretor do vendedor e o corretor do comprador. Ok. Mas se a parceria fosse mais complexa, com mais gente envolvida, tipo captador, intermediários, a sugestão era dividir em 3 partes. 1/3 para quem captou o imóvel, 1/3 para o corretor do comprador e o último terço dividido entre os outros participantes. Mas, de novo, hoje isso também é negociável. Certo. Então, para a gente amarrar as pontas, a tabela referencial existe, dá sugestões de valores para vários serviços do corretor, mas, desde 2022, por causa da decisão da CGU, esses valores não são mais fixos, não são obrigatórios. O cenário atual é de negociação direta entre cliente e corretor, embora a tabela ainda funcione como um parâmetro informal no mercado. É isso? Exatamente isso. A intenção da mudança foi alinhar a prática com o Código de Defesa do Consumidor, sabe? Promover mais transparência, mais poder de escolha para o cliente. A tabela não ficou inútil, ela continua sendo um instrumento útil, sim, mas como referência, como um guia, não como uma regra que não pode ser discutida. Entendido. O poder de definir o valor final na prática está na mão de quem contrata e de quem presta o serviço, através do diálogo da negociação. Fica então uma reflexão interessante, né? Com a tabela ainda tão presente como referência, até que ponto essa livre negociação realmente se estabeleceu em todas as transações? Ou será que a força do hábito e o peso dessa referência ainda moldam bastante os acordos na prática? É algo para se pensar, né? Para quem vai contratar ou oferecer esses serviços.